Quando o sol desperta amanhã, no planeta Terra onde eu vivo, olho a natureza pensativo, quem acendeu a luz do sol? Não é muito difícil entender que existe uma força criadora, um poder que criou tudo quanto há. Porque eu não criei nada, não conheço nenhuma pessoa que tenha criado alguma coisa. Então existe uma força criadora, e o que a gente observa, que a gente pode entender, é que essa força ela se manifesta de forma ordenada. Existe uma ordem na natureza. Tudo acontece dentro de uma ordem. Cada coisa no seu tempo e lugar. Então essa concepção é muito importante, porque a gente pode entender até uma palavra de Jesus que diz: buscai primeiro o reino de Deus. Um reino significa que existe um rei, né, que governa. Então existe um governo no universo. Então quando a gente busca isso, a gente já está numa sintonia assim, mais de paz, de tranquilidade, de serenidade. E isso, né, faz com que a gente deixe de ficar reativo, né, às coisas do mundo, as coisas que a gente percebe assim caóticas, né? E começa a ficar mais receptivo à ordem. Praticar essa centralidade, né, traz pra gente assim equilíbrio, paz interior. O mundo fica numa dimensão administrável. A gente sabe que as coisas vão passar, tanto as coisas legais quanto as coisas não legais, como um rio que flui sem parar em direção ao grande mar. O importante é aprender com o que está se passando, não ficar com medo, não querer se livrar de qualquer jeito. Ai meu Deus, socorro! Não adianta nada, muito pelo contrário. O que eu posso entender até hoje assim é que a minha existência tem um objetivo assim de eu crescer, de eu evoluir, de eu me fortalecer. Então se Deus ficar me poupando das coisas, como é que eu vou me desenvolver? É como aquela historinha, né, da pessoa que viu uma borboleta querendo sair do casulo, foi lá e abriu o casulo para a borboleta sair. Aí a borboleta saiu e não tinha feito internamente o esforço necessário para tonificar as asas. Então ela não conseguia voar. Então, Deus não vai fazer isso com a gente. Deus dá o recurso para a gente lutar, dá a semente para a gente plantar, cultivar e colher para se alimentar. Então esse é um convite para uma reflexão de um ser humano, tá, buscando a essência espiritual, percebendo que a vida é muito mais do que se vê, que é preciso buscar um entendimento do que é a vida. Aí o medo, a insegurança e todas as coisas assim que a gente vê às vezes se alastrando no mundo, não nos atinge mais, porque a gente está conectado com uma força superior e praticando, procurando, lutando para resolver essa equação, buscando a ordem pela centralidade. Então existem algumas práticas que a gente pode ter para poder se centrar, se conectar. Então logo de manhã, né, buscai primeiro o reino de Deus. Logo de manhã assim, sentar na cama e gerar um silêncio interno, buscar
uma sintonia com a vida, com a pulsação, a respiração, coisa simples. Sentir essa ordem no nosso organismo. Olha só, o nosso corpo ele funciona organizadamente. Então, se a gente se concentrar na nossa frequência cardíaca, na nossa respiração, a gente já está em direção ao centro. Coisa simples, né? Depois tem algumas técnicas que a gente conseguiu descobrir, desenvolver para cultivar isso durante o dia. Técnicas de meditação, técnicas corporais energéticas, que a gente vem se abastecendo durante o dia para se manter receptivo à ordem. Bom dia, boa luta a todos, em direção à vitória.